Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, nossa reflexão de hoje será no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, verso 16 ao verso 25. Hoje vocês não veem aqui o pastor Jefferson, o pastor Júnior. Eles estão nesse exato momento nos Estados Unidos para uma conferência de líderes e pastores de todo o globo, representando o seminário Martin Busser, que é daqui da nossa cidade. Ele vai passar essa semana, os dois passarão essa semana lá em conferência. No próximo domingo, eles estarão de volta aqui conosco. Nós possamos orar por eles e por esse encontro de líderes e pastores, para juntos poderem mais uma vez discutir e também se equipar para a obra de Cristo, da Igreja de Cristo em todo o globo. Gálatas 5:16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não, o que, igreja? Herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Bruce Banner era um brilhante físico nuclear, e ele estava engajado num trabalho muito específico para o governo, que era o desenvolvimento de uma bomba gama. Durante um dos testes, um jovem chamado Rick Jones invade a área de testes, e Banner corre para salvar Jones, mas ao retirá-lo e salvá-lo da explosão, ele é atingido pelos raios gama. E essa exposição à radiação gama faz com que Banner se transforme em um ser verde com força e resistência sobre-humanas, quando ele fica com raiva ou quando está sob estresse. Assim, Bruce Banner ele passa a conviver com essa natureza interior, que tem a sua natureza humana, mas também o alter ego que eles passam a chamar de Hulk. E Banner então passa a enfrentar uma luta interna, porque a todo instante esse ser dentro dele busca tomar controle. Esse é um personagem fictício criado por Stan Lee e Jack Kirby, do universo dos estúdios da Marvel, e talvez seja um dos heróis do Hulk mais conhecidos ao longo de todo o globo. E por incrível que pareça, esse personagem da ficção, ele pode, por mais que seja algo fantasioso, explicar um pouco o que se passa no coração de cada cristão. Porque de fato, e a Bíblia nos ensina isso, dentro de nós, nesse exato momento, há duas naturezas opostas entre si e que lutam constantemente para tomar o controle, dentro de mim e dentro de você. E Paulo, ele trata sobre exatamente esse conflito nesse texto, e ele coloca esse conflito dois lados, duas naturezas, e ele usa duas palavras: carne e espírito. E essas são postas como conflitantes, como contrárias uma à outra. No texto em questão, a tradução dessa palavra carne que ele usa é uma palavrinha bem pequena no grego chamada sarx, que ele tem uma boa tradução por carne, mas nesse texto especificamente ele trata da natureza pecaminosa, daquilo que está na natureza do ser humano caído, rebelde,
de costas para Deus, aquilo que o homem naturalmente nasce, a natureza pecaminosa, o pecado, que para o cristão se refere àqueles aspectos que ainda não foram conformados e transformados, e que ainda reside no nosso corpo um impulso ao pecado, por mais que ele não esteja mais sozinho, mas também nós sabemos que essa é a natureza única e exclusiva a todos aqueles que não estão em Cristo, a todos aqueles que não foram redimidos. É essa natureza pecaminosa que reina hoje sobre aqueles que não foram encontrados pela graça de Cristo. Por isso, quando nós olhamos para a vida cristã, nós percebemos que há uma dualidade de naturezas no nosso coração, não apenas sarx em nós, essa natureza pecaminosa que ainda está aqui, mas agora há uma habitação do Espírito, porque aqueles que foram redimidos, aqueles que foram justificados, regenerados, receberam nova vida, e agora o selo da obra de Cristo em mim e você é a habitação do Espírito. Então não há apenas sarx, há o Espírito em nós também. Só que essas duas naturezas, nesse mesmo instante, estão lutando uma contra a outra, porque afinal de contas, elas são contrárias umas às outras. E Paulo ele evidencia que ao viver para uma, nós estamos negando a outra. Ao satisfazer os desejos de uma, nós estamos dando as costas para a outra. Por isso, abraçar a vida do Espírito é rejeitar a vida da carne, pois aquilo que o Espírito deseja, a carne não deseja. A carne é contrária. Dentro dessa dinâmica, Paulo ele começa a expor algumas obras que nada mais são do que as obras da carne e que espelham as práticas daquela natureza que está em todo ser humano, aquilo que emana dos desejos da sarx, da natureza pecaminosa. E Paulo ele busca englobar isso numa lista. Então Paulo ele traz a seguinte lista para nós, que James Boyce ele define essa lista, na verdade ele organiza essa lista em 4 grupos ao analisar o texto. O primeiro grupo ele fala das práticas das obras da carne, que são as violações da moralidade sexual. Nós vemos imoralidade sexual, impureza e libertinagem num primeiro grupo. Num segundo grupo, os pecados chamados por Boyce de pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. O terceiro grupo, ele chama de pecados contra a comunidade, contra o outro, que seriam ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E um quarto e último grupo são os pecados que Boyce chama da vida preguiça, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Interessante é ver que esse último grupo, eles estavam muito conectados também com a vida religiosa pagã da época, porque muitos cultos a deuses falsos da época, deuses romanos e gregos, eles eram envoltos de muita bebedeira, de orgias sexuais, e isso estava incrustado também na religião daquela época. Mas é importante destacar que quando Paulo escreve essa lista, na mente dele tem 2 grupos muito distintos, grupos que estavam presentes na igreja da Galácia, e nós vemos isso nos versos anteriores, e é importante nós voltarmos um pouco para entendermos o contexto dessa fala de Paulo. O primeiro grupo de pessoas que está na cabeça de Paulo ao listar essas obras da carne é o grupo do que nós chamamos de libertinos. No verso 13 Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Paulo estava falando no primeiro grupo para aqueles que, assumindo as premissas da graça, reconhecendo que eles não conquistaram a sua salvação, mas foi um ato gracioso de Deus em Cristo, eles usam o pretexto da graça para continuar pecando, para continuar praticando atos libidinosos, pecados recorrentes, praticando livremente, sob o pretexto de que, afinal de contas, Cristo me salvou, é tudo graça, então eu não preciso fazer nada, eu posso viver a vida como bem entender, porque Deus já me perdoou. Mas esse não é o Evangelho.
E perceba que os grupos 1 e 4 da lista das obras da carne estão voltadas para eles, os pecados na área sexual e os pecados como embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas há também um outro grupo na mente de Paulo, que são um grupo dos religiosos. E ele resume essa situação dessas pessoas dessa seguinte maneira. No verso 4, nesse mesmo capítulo, ele diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo, ele também está em mente um grupo de pessoas na igreja da Galácia, que ao invés de confiar no Evangelho, na mensagem graciosa de salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, que leva para a salvação verdadeira, eles estavam confiando na sua própria performance religiosa, para que de alguma maneira eles fossem aceitos por Deus e, consequentemente, fossem salvos. Então, esse grupo de pessoas, eles abraçavam práticas judaicas no qual Paulo não tinha ensinado, para confirmar ou para alcançar um tipo de aprovação de Deus. E nós vemos que o resultado desse falso evangelho que esses também estavam procurando, nós vemos que os grupos 2 e 3 das listas das obras da carne são direcionadas para eles, pecados religiosos e pecados contra a comunidade, porque o coração deles não estava no verdadeiro evangelho. Por isso Paulo lhe mostra que tanto os libertinos quanto os religiosos estavam, na verdade, vivendo sob o poder da natureza pecaminosa, pelo poder da sarx, e por isso eles estavam perdendo a luta. Eles estavam perdendo a luta contra o pecado. Mas é interessante, nós percebemos que dentro do contexto da carta, Paulo deixa muito claro o maior perigo que ele via sobre aqueles que estavam sendo religiosos a ponto de tentar buscar sobre si mesmo uma forma de autossalvação. Nós sabemos disso porque Paulo havia plantado aquela igreja. Sua pregação no início tinha dado muitos frutos, mas aquela igreja estava passando por sérios problemas doutrinários acerca do verdadeiro evangelho, e por isso eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. Porque após a partida de Paulo, falsos mestres chegaram até aquela comunidade, e eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles espalharam uma falsa fala contra Paulo, uma mentira, anulando o seu apostolado e a sua autoridade diante da igreja, a autoridade dada pelo próprio Jesus. Então eles dizem que Paulo é um falso apóstolo, porque ele rejeita os costumes de Moisés. E com isso eles trouxeram algumas práticas judaicas no qual havia tido uma decisão no Conselho de Jerusalém que elas não permaneceriam mais, porque Paulo sabia das decisões que o Conselho em Jerusalém junto com os apóstolos em Atos 15 haviam tomado, daquelas práticas judaicas, ritos judaicos, no qual a igreja, após a vinda de Cristo, não faria mais. E aqueles homens que eles passaram a ser chamados de judaizantes, mestres judaizantes, afirmado que mesmo aqueles irmãos tendo sido salvos por Jesus, os gálatas deveriam abraçar pelo menos 3 práticas judaicas que Paulo não havia ensinado para eles, que seria a circuncisão, se abster de alimentos impuros e guardar o sábado. Todas essas 3 práticas, elas delineavam muito claramente o judaísmo daquela época. Então esses falsos mestres estavam dizendo o seguinte: perfeito, Jesus e a sua obra na cruz, ela faz parte da nossa salvação, mas não somente ela. Você precisa praticar as obras da lei, você precisa se circuncidar, você precisa se abster de alimentos impuros, você precisa guardar o sábado. Aí sim você será aceito por Deus. Era Jesus e mais alguma coisa. Era Jesus e a graça, mas no final das contas, era necessário obras. Por isso, muitos gálatas, depois desses ensinamentos, começaram a duvidar da suficiência da morte vicária de Jesus. E como resultado prático, eles estavam começando a abraçar
a circuncisão e os outros rituais que Paulo nunca havia ensinado e que já havia sido definido na igreja primitiva, de que não era necessário que os gentios se tornassem judeus, porque somente Cristo era por meio dele que judeus e gentios estavam juntos. E nós vemos isso claramente na indignação de Paulo quando ele escreve essa carta. Lá no iniciozinho da carta, Paulo ele abre de uma maneira muito abrupta e indignada, e ele diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Gálatas 1, 6 e 7. Paulo ele toca na questão que os gálatas estavam retrocedendo na sua jornada. Eles estavam dando um passo atrás. Eles não estavam olhando para o verdadeiro evangelho. Era um falso evangelho que eles passaram a seguir. E o sinal disso, prático, era exatamente a perda deles na luta contra o pecado. Era exatamente por causa disso, por deixarem o evangelho verdadeiro, que eles estavam perdendo a luta contra o pecado, perdendo a luta contra a sua própria carne. Com isso em mente, Paulo ele elabora essa luta interna, e há uma palavra muito importante aqui, que é o termo desejos da carne, especificamente o termo desejo, e esse termo é o que traz o coração daquilo que está nessa concepção do que como essa natureza pecaminosa, como a carne ela trabalha. O termo desejo é o termo grego chamado epitomia. Tim Keller, comentando esse texto, diz que epitomia é um super desejo, ou ainda um desejo excessivo, um impulso que controla todas as coisas. Esse termo é muito central para a nossa compreensão do que Paulo está levantando aqui. E tendo em vista esse público específico, os religiosos, Tim Keller ele faz um disclaimer muito interessante. Ele diz que o principal problema que nosso coração tem não é tanto desejar coisas ruins, mas nossos super desejos por coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, ele cria super desejos. É exatamente esse o problema que Paulo vê naquele grupo de religiosos, porque a mensagem era: vamos praticar o que está na lei do Senhor. Esse Deus que vocês conheceram através de Paulo, em Jesus Cristo, Ele trouxe uma lei e deu aos judeus, e vocês agora são povo, mas para isso vocês precisam cumprir a lei de Deus. Mas essa mensagem que por fora era boa, mas havia um desejo excessivo que não levava para o lugar correto, porque muitas vezes coisas boas se tornam deuses, se tornam controladores, e onde nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança. E esses deuses que nós criamos, eles criam super desejos. E o grande problema é que esses super desejos nos levam para longe de Deus. Por isso Paulo ele está revelando nesse texto motivações muito mais profundas do que uma luta externa entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Mas ele fala de uma luta interna, porque o Espírito Santo também deseja, não de maneira imprópria como a carne que está em nós, mas em nós ele deseja glorificar a Jesus. Em nós ele aponta para a sua obra, para a sua majestade, pela beleza de Cristo na vida da igreja e para o mundo. E é justamente isso que a carne se opõe. A carne quer exatamente o contrário, nos levar para longe de Cristo, para longe da sua graça, para que nós satisfazemos os desejos longe do nosso Senhor, longe daquele que nos resgata, e conduzindo a nós a substituir o Deus verdadeiro por ídolos, e para o que Paulo chama de viver debaixo da lei. Porque a grande questão aqui, queridos, é uma disputa, é uma luta do trono do nosso coração.
de quem está assentado e governando sobre a minha e a sua vida. É esse o tipo de luta entre o Espírito e a carne que acontece em nós. Se estamos em Cristo, nós vivemos pelo Espírito e para as coisas do Espírito. Só que a carne milita constantemente para que nós possamos ir para outra direção, para longe da vontade do Espírito, para longe de Jesus Cristo, nos conduzindo de volta a estar debaixo da lei, que significa a escravidão daqueles que não encontraram graça, de viver ainda sobre o peso da lei, que nos coloca como indignos, nos levando para fora da graça libertadora que há em Cristo Jesus. E nós vemos que, enquanto para os libertinos, isso tudo resulta em usar a graça para dar vazão a todo tipo de devassidão, para os religiosos, seus super desejos eram voltados para uma tentativa de autossalvação, por meio do legalismo. O problema é que todos os dois têm origem na mesma natureza pecaminosa. E é sobre essa realidade que nós vivemos, essa tensão entre a carne e o Espírito. Porque em mim e você, queridos, por mais que tenhamos sido redimidos em Cristo, em nós ainda não foi extirpado todo o pecado. E em nós, o pecado ainda continua, mesmo que enfraquecido, a conduzir-nos a uma vida de escravidão. Ele deseja isso, onde nós somos empurrados por desejos da carne a todo instante. Só que essa natureza, ela não está sozinha, ela vive sempre em conflito com o Espírito, que atua em nós a todo instante. A pergunta que você deve fazer é: o que isso tem a ver comigo, com a minha rotina, com o meu dia a dia, com a nossa história hoje? A verdade, queridos, é que se nós somos bem sinceros acerca da nossa geração, do nosso mundo, e nós pudéssemos fazer uma avaliação muitas vezes do nosso coração, ou do clima da nossa geração, do nosso tempo, nós veremos que nós vivemos um tempo de fato super desejos excessivos. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais trabalho, melhor. Quanto mais experiências de prazer, melhor. Quanto mais sucesso, melhor. Quanto mais fama, melhor. Quanto mais, melhor. Informações em excesso, experiências em excesso, simulação neural em excesso. Se nós somos sinceros, nós vivemos numa geração de exageros. Temos tudo em nossas mãos em poucos cliques e sentimos que nós podemos alcançar todas as coisas. Afinal de contas, somos a geração da IA. Avançamos tanto na tecnologia, somos super poderosos. Nunca houve homens e mulheres com tanto poder, com tanto dinheiro, onde alcançaram tantos patamares na tecnologia. E nós continuamos a desejar mais, chegar mais longe. Já chegamos na Lua, queremos ir para Marte e vamos agora entrar o universo adentro. Nós nos tornamos viciados em desejar, mas nós não percebemos o quanto isso tem nos destruído pouco a pouco. Por quê? Porque não há paz, não há satisfação. Porque na medida que nós desejamos e alcançamos aquilo que desejamos, o que surge logo depois? Satisfação? Não, mais um desejo. Mais e mais, porque beleza, alcancei, mas isso não é suficiente. Nós somos empurrados constantemente para desejar mais, e mais, e mais, e mais. Quando conquistamos, mais um desejo. Temos mais um patamar que nós mesmos criamos. Não há paz, não há descanso. E no final das contas, todos os nossos desejos são vazios. Todos eles não nos completam, seja o que for. Quando encontramos isso na sexualidade, no álcool, no trabalho, quando nós procuramos isso em experiências, nós percebemos que nunca é suficiente. Todos desejos vazios, mas nos tornamos viciados nisso. E por que não falar de uma sociedade que tem se tornado cada vez mais libertina em sua moral?
Viver uma vida com liberdade restrita para experiências abre espaço, sim, para diversos vícios e desejos que são vistos pelas Escrituras como pecaminosos. E me parece, queridos, não sei se você tem essa mesma percepção, a cada geração parece que valores que eram tão caros para todos nós, valores que foram carregados por décadas, eles estão sendo diluídos, muitos deles destruídos e sendo moldados e retirados. Valores importantes, e algo que chama a nossa atenção de fato é a libertinagem em questões sobre a sexualidade. Isso que Paulo fala aqui ao tratar do primeiro grupo de obras da carne não é algo que mudou, queridos. Afinal de contas, hoje nós vemos em sentido a vida sexual precoce cada vez mais cedo, crescimento do mercado de conteúdo adulto na internet, normatização da prostituição e promulgação de todo tipo de modelo de sexualidade. Afinal de contas, o importante é você ter prazer, é você dar vazão aos seus desejos, seja como for. É isso que nós vemos. O ponto é que nós não percebemos o quanto isso tem destruído as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos casamentos. Porque, queridos, vamos ser bem sinceros, o adultério, a infidelidade conjugal, ela não se inicia normalmente no ato da traição. Foi uma série de desejos que foram colocados e deixando vazão no nosso coração, que nos faz e nos encaminha a quebrar o vínculo do casamento. Foi a perda constante em pequenas coisas no dia a dia, onde nós deixamos um desejo vir, que trouxe pouco a pouco a destruição do nosso casamento, porque permitimos isso, porque deixamos que o trono do nosso coração fosse tomado por outras coisas, e não direcionamos algo que foi criado por Deus para o lugar onde deveria estar dentro do casamento, mas dando vazão aos nossos desejos, deixamos que a nossa carne nos conduzisse ao quebrar o casamento, ao quebrar o nosso cônjuge. E por que não falar de uma sociedade que visa e nos empurra a performar sempre, e isso nos validando como alguém? Afinal de contas, o mundo dos negócios a todo instante nos pressionam a performar mais, a fazer mais, e isso nos traz validação social, porque performamos não com um senso de propósito, de excelência, porque fazemos para servir o outro e para servir a Deus, mas porque queremos nos validar, mostrar que somos alguém, porque eu sou um executivo de sucesso, porque minha empresa está indo bem, e isso serve apenas para validar o meu ego. É isso que nós vemos hoje, porque é mais importante ter do que de fato ser. O grande perigo é que nossa natureza pecaminosa deseja nos conduzir para esses caminhos de superdesejo, de libertinagem, de provar a si mesmo, e por isso é nesse lugar onde as obras da carne surgem, é nesse lugar onde nós praticamos essa lista das obras da carne. E mesmo em Cristo, queridos, podemos incorrer em uma vida que ainda não anda devidamente pelo Espírito. Nós de fato fomos redimidos, nós fomos justificados, nossos pecados foram totalmente perdoados, mas em nosso corpo a carne ainda milita contra o Espírito. Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós negligenciamos essa realidade, de que ainda o Espírito Santo não extirpou o pecado, e por negligenciar, nós abaixamos a guarda, e é nesse lugar que os desejos da carne começam a florescer. O grande ponto é que, muitas vezes, por não percebermos, ou não darmos a devida atenção a essa realidade, no intuito de manter uma certa imagem, uma reputação, nós tendemos a nos esconder atrás de máscaras. Nós escondemos esses desejos que estão aqui e que mexem conosco, mas para demonstrar uma pretensa santidade, porque afinal de contas somos cristãos. Nós saímos de casa no domingo, colocamos uma máscara no rosto e chegamos até aqui. Enquanto durante todos os dias
nós não estamos percebendo que há um monstro dentro de nós, lutando contra aquilo que Cristo nos deu ao morrer em nosso lugar e ao ressurgir dos mortos. A grande pergunta que nós temos que fazer hoje, nessa noite, é: temos realmente vivido pelo Espírito como pessoas, homens e mulheres redimidos em Cristo? Nós temos vivido pelo Espírito? Talvez você se pergunte: pastor, como é que então eu posso lidar com isso? Porque afinal de contas, o pecado ainda está aqui. Como eu lido com essa tensão, com essa luta? Podia ser mais fácil. Como eu posso avançar na caminhada com o Espírito? E como eu posso não satisfazer os desejos da carne? O texto traz a dinâmica no nosso coração de uma luta. E dentro dessa dinâmica ocorre uma doutrina, uma ação de Deus muito importante para a nossa fé, chamada santificação. E a santificação, ela acontece exatamente nesse momento de tensão, onde há essa luta entre a carne e o Espírito. Mas o que é santificação? Santificação é o processo da redenção, no qual o Espírito progressivamente conforma o ser do cristão com o caráter de Cristo, eliminando o pecado residual em sua natureza e moldando a santa vida de Cristo em seu caráter. Louis Berkhof, um teólogo muito famoso, reformado, ele define a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Santificação nada mais é do que o estágio logo posterior na ordem da salvação daqueles que foram redimidos, justificados, unidos a Cristo, receberam pela regeneração uma nova vida, um novo nascimento. Todo aquele que foi nascido de novo, ele é instantaneamente iniciado num processo chamado santificação, no qual, pela habitação do Espírito Santo, nós cristãos somos moldados, e a cada passo dado, o pecado é retirado de nós, e o caráter de Cristo é moldado em nós. O pecado é retirado, e Cristo é moldado em nós, seu caráter, sua pessoa, por meio da ação do Espírito Santo. E a base dessa santificação, ela está no que Paulo diz no verso 24. Ele faz uma conexão entre a obra de Cristo e o que vem logo após os resultados da obra de Cristo, porque Cristo nos regenera, nos justifica, nos dá uma nova vida. Mas não só isso, Cristo, como diz o verso 24, nós, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ao tomar sobre si a nossa morte, a nossa cruz, ao morrer na cruz, Cristo não apenas nos justifica diante de Deus. Isso foi uma doutrina que nós aprendemos nos domingos atrás, no qual o nosso status diante de Deus, o justo juiz, é mudado, porque a justiça de Cristo, conquistada por Ele, é colocada sobre nós, e diante do justo juiz, nós somos declarados justos, não há nenhuma condenação mais. Só que a santificação, ela está colada nisso, porque esse mesmo ato de Cristo crucificado e a sua justiça sendo suficiente para nos salvar, Ele também crucifica consigo mesmo todo o nosso pecado e a nossa carne, e todas as paixões e os desejos da carne. Então, o que está sobre a base da santificação? Cristo na cruz enfraquece definitivamente a carne e derrota o pecado em nós. Por isso, a nossa base de santificação, ela está sobre a ideia de que a carne ainda está aqui, ela não foi totalmente extirpada, mas ela não tem mais domínio sobre nós. Ela não exerce mais o poder que outrora ela exercia, que todos aqueles que estavam fora de Cristo são escravizados, estão mortos em seus delitos e pecados, como Paulo escreve aos Efésios. Eles estão
presos a essa natureza, pendentes a essa natureza. Não há outra natureza ali concorrendo. Todo ser humano nascido naturalmente, ele é voltado para o pecado. Mas em Cristo, a carne foi vencida e ela não tem mais esse domínio sobre nós. Nós podemos viver em santidade de vida, fazer boas obras. Nós podemos fazer o que é bom diante de Deus. E é interessante que o termo santificação, ela está conectada ao termo santos. E um ponto interessante e importante nós entendermos é que as Escrituras tratam o termo santo, ao se referir ao homem redimido, apontando dois aspectos, que eles não são excludentes, mas eles estão juntos. Em primeiro lugar, a separação de Deus, e em segundo lugar, a transformação qualitativa de caráter. Em certo sentido, nós já somos santos. Em certo sentido, nós já recebemos essa realidade em nossas vidas, porque somos separados do mundo. Somos separados como povo exclusivo de Deus. Muitas vezes Paulo se refere nas suas cartas aos crentes que ele escreve como os santos. Muitos textos na Bíblia falam sobre os santos apóstolos, sobre os santos profetas. Nesses casos, o escritor não está falando sobre uma excelência moral, sobre uma perfeição moral, mas o conceito de estar separados. Mas ainda não somos santos na medida de sermos perfeitamente na nossa moral, na nossa ética, em tudo o que fazemos. Ainda não temos a transformação qualitativa plena do nosso caráter. Contudo, e nós vemos que essa é a grande questão, por mais que somos separados, no crente todo o pecado ainda é contradição da santidade de Deus, como diz John Murray. Deus ainda é santíssimo, Deus ainda é perfeito, e sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Por isso, a santificação, ela complementa e confirma toda a obra de Cristo por nós. Tudo aquilo que Cristo fez por nós, ela é confirmada e afirmada pela santificação, sendo a santificação agora a obra do Espírito em nós. Por isso Paulo, ele traz essa dinâmica, falando no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito, Paulo está em mente os efeitos da salvação em Cristo, aquilo que Cristo fez em nós, o chamado eficaz, a união com Cristo, a nossa regeneração, a nossa justificação, todos os atos exclusivos de Deus. E agora Ele nos chama a andar nesse Espírito que nos deu vida. Deus nos deu vida em Cristo, agora Ele nos convida a andar de acordo com essa nova vida, a andar de acordo com o Espírito que nós recebemos. E essa é a realidade, onde nosso caráter é continuamente transformado e conformado ao caráter de Cristo. Então, Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito, que é agora a marca daquele que está no Espírito, que anda no Espírito. E Paulo, interessante, diferente das obras da carne, que ele lista de uma maneira bem individual, ele afirma que há apenas um fruto, está de fato no singular aqui, e ele elenca aspectos ou partes desse fruto. Isso demonstra que o fruto do Espírito, esse resultado da vida do Espírito na vida do crente, ele é integral, ele é completo. Tudo aquilo que emana da vontade de Deus em nós, na ação do Espírito, é sempre completa, é sempre o fruto do Espírito, e nós podemos experimentar e crescer à luz do caráter de Cristo em todos os seus aspectos. E esses aspectos do fruto, Paulo diz que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses aspectos, todos eles estão conectados e estão presentes plenamente no caráter de Cristo, e eles são infundidos pelo Espírito em nós, para que o que é de Cristo possa ser nosso também. Aquilo que Cristo pratica, nós possamos praticar. Aquilo que Cristo sente, nós possamos sentir.
aquilo que Cristo pensa, nós possamos pensar. Tudo aquilo que é de Cristo possa ser nosso. Esse é o fruto do Espírito em nós. E essa realidade da santificação se conecta conosco da seguinte maneira: diante dos nossos corações, que nós sabemos que desejam, dos desejos mais profundos do nosso coração, nós podemos compreender que tudo aquilo que nós buscamos de maneira exagerada, exacerbada, para poder preencher de alguma maneira uma satisfação aqui dentro do coração, para validar o nosso ego, ou para encontrar algum lugar onde nós nos sentimos felizes, nós podemos encontrar na vida do Espírito. Aquela transformação que nós tanto desejamos no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, ela pode ser alcançada à medida que somos moldados à semelhança de Cristo. Podemos experimentar vida plena, afetos transformados, vazios preenchidos, e essa resposta está justamente no andar pelo Espírito, nesse processo que nós chamamos de santificação. E nós vemos que essa mudança, ela não é externa, ela não começa de fora para dentro, mas é uma mudança interna, e ela muda tudo. Não há necessidade de máscaras, pois nós somos capacitados a realizar aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que o Espírito deseja que nós façamos. Assim, os resultados externos dessa transformação, da santificação do Espírito em nós, é o fruto do Espírito. Tudo o que nós buscamos de verdade, e que nós estávamos perdidos buscando em outras coisas, nós encontramos em Cristo Jesus, e por meio do processo no qual o Espírito Santo nos transforma ao seu caráter, e isso tudo começa a frutificar em nós, de uma maneira natural, orgânica, quando nós nos engajamos na vida pelo Espírito. E como nós fazemos isso? Como nós podemos nos engajar e viver pelo Espírito? Nós entendemos que devemos fazer duas ações, uma ação dupla, porque nós sabemos que nosso processo de santificação exige de nós um engajamento, uma ação vinda de nós. E essa ação dupla é a seguinte: por um lado, nós somos chamados a mortificar a nossa carne, a constantemente estar lutando contra os desejos que surgem no nosso coração, os desejos que nos levam para uma vida longe do Espírito. E nós fazemos isso com fuga, com abnegação, mas também nós fazemos isso com algumas disciplinas espirituais que nos levam a matar os nossos desejos, os desejos da carne. Algumas disciplinas, como o jejum, como a solitude, como a confissão, são disciplinas que são usadas justamente nessa ação de mortificar a carne. Mas também nós somos chamados a fazer uma outra coisa, que é vivificar o Espírito. Mortificar a carne de um lado, vivificar o Espírito como faces da mesma moeda, no qual nós exercitamos a vida no Espírito. E nós temos também disciplinas espirituais que Deus nos dá como ferramentas para que nós possamos exercitar a nossa ação de vivificar o Espírito. E essas disciplinas são a oração, a meditação diária nas Escrituras e a vida em comunhão como exemplos de disciplinas. Esse mecanismo de mortificar e vivificar, ele é muito claro na ideia da agricultura, onde o agricultor, no seu processo de semeadura, ele prepara o solo, ele limpa o solo, ele tira tudo aquilo que possa impedir daquela semente florescer, mortificar a carne, e ele planta a boa semente, vivificar o Espírito. Essas duas ações são importantes para o agricultor, para que ele alcance o seu resultado, que é que a árvore cresça, que ela frutifique. Mas é necessário limpar o solo, tirar as ervas daninhas, preparar o solo e plantar a boa semente. Por isso Deus nos dá armas, que são as disciplinas espirituais,
para lutarmos contra a carne e mortificá-la, mas também para fortalecermos o espírito. Dessa maneira, mortificando a carne e vivificando o espírito, gradativamente o pecado é eliminado em nós e a vida de Cristo é moldada em nossa vida. À medida que nós crescemos em santidade, menos ficamos parecidos com o que fomos e mais parecidos ficamos com quem Cristo é. Para encerrar o nosso encontro, eu queria trazer 4 aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas é que a santificação, ela é uma obra operada pelo Espírito Santo. Santificação é uma ação sobrenatural e graciosa do Espírito. Porque no final das contas, por mais que nós temos essa dinâmica, participamos da dinâmica de mortificar a carne e vivificar o Espírito, é o Espírito Santo que gera santidade em nosso coração. É o Espírito Santo de forma graciosa que age para moldar o nosso coração à semelhança de Cristo Jesus. É uma obra que vem dele. Nosso papel é nos colocar diante do Espírito Santo, para que dele nós possamos receber infusão de poder transformador em nossas vidas. Mas, em segundo lugar, nós temos parte. A santificação, diferente de todos os outros tópicos que nós falamos acerca da redenção, a santificação é uma ação sinérgica, diferente da justificação, da união com Cristo, da regeneração, do chamado eficaz. Tirando o arrependimento e fé, que eles, de certa maneira, é uma resposta nossa, mas ainda assim uma ação anterior de Deus, todos eles são monergistas. Deus faz, Deus realiza sozinho a obra em nós. Mas a santificação, ela desde o início, é uma ação sinérgica entre nós e o Espírito Santo. Por isso nós somos convidados, queridos, a de fato lutar. Toda a dinâmica aqui, queridos, que nós estamos falando, pressupõe uma luta. O ponto, você tem lutado mesmo? Você tem usado das ferramentas que Deus tem te colocado em suas mãos, para que você lute contra esses desejos que ainda estão no seu coração? Nós de fato estamos engajados em nos tornarmos homens e mulheres santos, separados para Deus, de que Cristo possa ser moldado em nós. Nós não temos nos colocado fielmente, todos os dias, aos pés do Espírito Santo, em oração, diante das Escrituras, para que dela nós recebamos poder transformador das nossas vidas. Nós temos feito isso, nós temos nos engajado na vida comunitária, de verdade, para que por meio da comunhão, por meio da vida uns dos outros, nós possamos exercitar o fruto do Espírito. Nós estamos de fato engajados, queridos. Em terceiro lugar, santificação é um processo progressivo, o qual sempre avança. Imagine comigo uma estrada longa, a estrada da nossa vida, e nós estamos caminhando por ela, e agora nós estamos caminhando para o lado certo. Afinal de contas, Cristo nos regenerou, e por isso nós convertemos o nosso caminho, que antes estava de costas para Deus, em direção a Deus, e agora nós estamos caminhando em direção a Deus. Só que nós percebemos que essa estrada, até nós encontrarmos lá no final a glória futura, onde estaremos para sempre no reino de Deus, nós vemos que esse caminho é muito tortuoso, muitas pedras, muitos obstáculos, e nós percebemos que na nossa dinâmica, muitas vezes nós podemos tropeçar, e cada tropeço é quando nós caímos em tentação. E eu acho que você conhece a sua luta diária, e eu sei o quanto que muitas vezes isso entristece o seu coração, o fato de você ferir a santidade de Deus, de você cair em pecado, o quanto isso machuca o coração, como algo lá dentro diz: não era para ser assim, essa não é a vida que Deus me deu, isso é minha vida anterior. Mas há uma graça no Evangelho, porque você pode durante o caminho tropeçar e cair, mas o Espírito Santo te toma pela mão, você levanta e continua em frente. Queridos, nós vamos tropeçar, e eu não quero pintar aqui um cenário de perfeição, onde não, nós somos crentes e somos perfeitos em tudo o que fazemos.
Nós dependemos da graça, queridos. A grande mensagem maravilhosa é que nós sempre avançamos, não há retrocesso. Se estamos no Espírito Santo, podemos tropeçar, mas não voltamos atrás. Não permanecemos no chão. Nós levantamos e continuamos. Até hoje eu lembro de uma imagem muito interessante que me falaram quando nós estávamos falando sobre essa ideia do pecado e como é difícil e como o pecado entristece o coração do cristão, de que o pecado, essa é a imagem, o pecado é como as aves no céu. Nós não podemos impedir que elas voem sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir isso, mas nós podemos, pela graça de Deus, impedir que elas façam ninho sobre as nossas cabeças. O pecado não pode, daquele que foi redimido, fazer morada e de novo escravizar. Cristo crucificou a carne com suas paixões e desejos. Nossa santificação ela é progressiva, ela sempre avança. Nós veremos isso no nosso coração. Somos melhores do que ontem. Amanhã seremos mais parecidos com Cristo. E isso nos leva ao quarto e último ponto de aplicação. A santificação se completará definitivamente na glória eterna, e somente na glória eterna. Há uma esperança de que nós um dia seremos totalmente renovados e todo o pecado retirado de nós. A pergunta final é: como nos é garantido isso? Como nós podemos ter certeza de que nós realmente venceremos a carne em nossa caminhada até a glória? A verdade é que o Evangelho nos ensina que a santificação também é pelo poder do próprio Evangelho. Tim Keller, em seu livro Gálatas para você, conectando a justificação e santificação, afirma: não apenas somos justificados pela fé em Cristo, somos também santificados por ela. Nunca deixamos o Evangelho para trás. Queridos, a obra de Cristo na cruz do Calvário, sua morte e sua ressurreição, não apenas muda o nosso status diante de Deus, não apenas nos dá uma passagem para o céu. Isso seria uma concepção muito rasa e pueril do que é o Evangelho. Mas Cristo, ao morrer a nossa morte e ao ressurgir dos mortos, nos traz transformação genuína e garante que de fato no último dia estaremos aprovados, santos, diante do Deus que é santíssimo. A mesma fé que nos traz os méritos de Cristo para nos tornar justos, é a fé que nos conduz à santificação. Por isso, nós não deixamos o Evangelho para trás. Você necessita todos os dias, querido, da graça de Deus. E graças a Deus que a misericórdia dele se renova toda manhã. Por isso, por mais que nós contribuímos com a nossa santificação, no final das contas é sempre graça, é sempre favor imerecido, é sempre Cristo e seus méritos, porque assim como Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não fomos salvos por nossos méritos, e da mesma maneira nós não seremos santificados pelos nossos méritos. Nós crescemos em Cristo por meio dos méritos de Cristo, que nos é imputado pelo Espírito Santo, por graça. Por isso, queridos, se vivemos pelo Evangelho, que possamos andar também pelo Evangelho. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor transforma os nossos corações, que a redenção, a salvação oferecida pelo Senhor, ó Deus, é completa, é integral, traz plena satisfação, Deus. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, e eu oro aqui hoje por aqueles que têm enfrentado lutas duríssimas contra o pecado, que têm sofrido pela culpa e pela vergonha, Deus. Que o Senhor possa trazer restauração, forças e vigor, Deus. Que o Senhor possa tomar pela mão, Deus, mas também trazê-los à responsabilidade de lutar, de lançar mão, Deus, de tudo o que o Senhor nos deu
para mortificar a carne, que possamos fugir, ó Deus, fugir da aparência do mal, que possamos fortalecer o nosso espírito, que possamos lutar sempre. Senhor Deus, nós também te louvamos porque sabemos que temos um consolador, um conselheiro ao nosso lado, Deus, que tem moldado em nós o teu caráter, Jesus, e que no Senhor nós podemos saciar o nosso coração. Nós somos aceitos, transformados, mudados. E queridos, Senhor Deus, eu oro para que, se porventura há alguém aqui que ainda está escravizado pelo pecado, que ao ouvir essa mensagem diz: não, eu não estou lutando, não há uma luta interna, não há uma tristeza pelo pecado e pelos desejos da carne, que em nome de Jesus a sua graça repouse sobre ele, para que essa pessoa tenha um encontro genuíno com o Senhor Jesus, seu coração seja regenerado e transformado, para que assim ele inicie um processo de transformação genuína no seu coração. Senhor Deus, nos ajuda a ser uma igreja santa diante do Senhor, nos ajude a avançar cada vez mais, para cumprirmos nossa vocação, para que nós possamos no último dia nos encontrar santos, prontos, adornados como noiva esperada diante do nosso noivo, o Senhor Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, age no meio do seu povo, com poder e com graça, no nome de Jesus, amém.